Boa tarde, eu sou Maria, o meu Instagram é o Mimos da Tata, o meu canal vai ser o Mimos da Tata, e no que você vai ter no meu canal? Você vai ter um pouco de crochê, tricô, pintura, costura. A costura no quê? A base do quê? A pregar um botão, fazer uma barra de calça na mão, que às vezes você não consegue achar uma costureira na hora, às vezes você não sabe fazer, tem muita coisa por aí que não é fácil para se fazer, mas tem como você aprender se você tiver vontade. E o crochê é o ponto a ponto, com o tempo você vai se aperfeiçoar, cada vez você vai ficar melhor, não pode desistir. Eu comecei com barras de pano de louça, comecei com tapetinhos simples. Hoje em dia eu olho para o meu trabalho, eu não acredito que sou eu que faço. Tem muito crochê que eu faço bonito. Eu só não faço mais aperfeiçoado porque eu não quero mesmo. Tipo aqueles brincos de princesa, as flores, coisas, eu não faço. Eu faço o básico porque eu gosto do básico. Se alguém vir me pedir, Cida, eu quero, porque alguns me chamam de Cida, Cida, eu quero esse bico, essa florzinha aqui, brinco de princesa. Eu vou fazer, mas só se me pedir. Outra coisa, pregar um botão. Tem pessoas que não sabem pregar um botão numa camisa, numa calça, um cochete. Cochete que é aquele que vai atrás do sutiã. Aquilo ali pode ser usado na frente de uma calça, num vestido, em vários vestidos pode ser usado, num cropped, numa saia. Aprender a pregar um cochete, aprender a alinhavar, a fazer uma costura, tipo na máquina, feito à mão mesmo. Não precisa usar máquina, porque pode ser feito à mão também. O tricô, aprender a colocar o ponto na agulha, a contar os pontos, a fazer o ponto avesso, direito, assim por diante. Outra coisa, o crochê, as correntinhas, começar pelas correntinhas, depois o ponto alto, o ponto baixo, meio ponto, o ponto baixíssimo, quantos centímetros dá 10 correntinhas, quantos centímetros dá 20, quantos centímetros dá 30, e assim por diante. Ali, nesse momento, você vai aprender a começar a basear o teu crochê. No que você quer, que é uma medida de 60 centímetros. Você vai ter que medir um tanto ali, que você vai medir tanto de correntinha e tantas carreiras de tantos pontos. Outra coisa, tem um restinho de linha. Tem um restinho de linha ali, de 2 metros, 3. Você não tem a balança pesar, né? Não tem, eu também não tinha. Então, o que eu fazia? Eu pegava uma fita métrica. Daí, nessa fita métrica, eu fazia os pontos, tipo, media 1 metro, fazia os pontos, via quantos pontos dava com aqueles 2 metros, 3. Porque é a linha que você comprou e pagou também. Então, dá para usar. Não tem por que não usar. Se não der para fazer uma carreira de crochê, dá para fazer um square. Um miolinho, que seja. Dá para você usar. Então, você tem que aprender isso. Se você não tem uma fita métrica, tem uma régua. É impossível você não ter uma régua em casa. Você usa uma régua e vai medindo. Ali você vai medindo quantos centímetros vai isso, quantos centímetros vai aquilo, quantos pontos. Se você fizer 3 pontos, você mede quantos centímetros eu fiz com esse ponto, esses 3 pontos. Daí você mede com a régua. Daí você desmancha ele e mede quantos centímetros você usou de linha naquilo ali. Para você ter uma ideia. Não precisa da balança. A balança você precisa quando você tem mais de 300, 400 gramas. Fora disso, não precisa. Você pode usar uma régua ou uma fita métrica, né? O tricô também. A costura você tem que ter o quê? A linha de costura, a agulha, uma agulha boa, que dê para você enxergar para colocar a linha na agulha, que tem pessoas que não enxergam, né? Então a gente tem que se adaptar às coisas. Eu, para variar, eu comprei um óculos nos camelô. O que eu faço? Ele tem uma lente de aumento. Porque eu uso para quê? Porque eu tenho a minha overlock, a minha máquina doméstica, automática doméstica, e eu tenho a minha pretinha. A minha pretinha eu não me desfaço dela. A caixa dela tá feia, tá veinha, mas eu não me desfaço dela. E não vou me desfazer, aquilo ali vai ser herança para minha filha. Então você tem que saber lidar com todas elas. Porque se uma hora uma das duas não funciona, você, usei a pretinha hoje, não funcionou bem, então eu vou para automática. A automática não funcionou bem, eu vou para pretinha. Preciso fazer um acabamento legal ali, eu vou fazer aonde? Na overlock.
Overlock é um pouquinho mais complicado. Então, por que que você às vezes tem que saber o alinhavo? Porque no alinhavo você vai aprender a isolar um pouco os tecidos que fiapam, a alinhavar para fazer uma barrinha bem fininha, que é coisa muito bonito, que eu acho. Eu acho muito feio aquelas barras largas de um dedo de largura. Eu prefiro, tem pano de louça que eu compro, que eu desmancho as barras para colocar de volta fazendo na minha máquina. Eu alinhavo e costuro na minha máquina. Eu posso até cobrar um pouquinho mais caro, mas eu não faço aqueles alinhavos grandes. Não desfaço o trabalho de ninguém, mas eu particularmente não gosto. Se fosse para mim comprar, eu não compraria. Eu prefiro desmanchar a costura que tem, lavar os panos e fazer uma costura, passar eles e fazer uma costura para daí eu fazer o crochê. Primeira coisa, o pano você vai saber o tamanho que vai ficar medida. Outra coisa, a costura vai ficar bem feita, tanto na mão como na máquina, que não precisa ter máquina para fazer a barrinha de pano de louça, nem de toalhinha, de nada. Outra coisa, você vai ocupar menos linha. Por quê? Porque se um pano de louça mede 75, você lava ele, ele vai para 60. Quantos centímetros diminuiu? 15. Então, nisso aí tudo vai linha. O trabalho que você vai ter para deixar de molho num amaciante, torcer ele, secar e passar, o dinheiro que você vai gastar na linha, tudo bem que não vai compensar. Mas pelo menos a tua cliente vai ver que você está comprando uma coisa daquele tamanho. Você vai mostrar para o cliente o que é, né? As letras. As letras você vai formar palavras, nomes, frases. Você vai usar as palavras que você quiser para colocar numa parede, num tapete de quarto, num tapete de porta, né? Escrever o nome de uma pessoa, um tapete exclusivo para Maria, para Helena, ou pro Pedro, pro Paulo, para quem seja, né? Que você quiser fazer. Então vai ser assim. Você vai aprender, só que você vai ter que ter prática, vai ter que praticar. E você vai ter que desmanchar também. Com certeza vai ter que desmanchar, porque eu já tive que desmanchar. Então não adianta você dizer que vai fazer crochê e não vai desmanchar, porque vai, né? Então não tem isso. Outra coisa, a única coisa que não vai desmanchar é se você for pregar um botão. Um botão não tem por que você desmanchar, porque não tem como errar, sabe? Eu vou ensinar a fazer isso também. Os alinhavos também. As costurinhas para pôr nas barradinhas de pano de louça ali, que vem aqueles pano de louça que tem só a costura lateral, eu desmancho inteiro e faço a barradinha inteiro. Alinhavo tudo antes e depois passo na minha máquina de costura. Mas, se você quiser fazer só na mão, você vai fazer na mão, bem feitinho, vai ficar o caseadinho pequenininho, bonitinho, delicado e um charme. Outra coisa, eu gosto particularmente de crochê de linha fina. Acho bonitos que fazem com a Anne, com a Charme, com o Duna. Eu uso, tenho todas essas linhas, uso. Só que eu prefiro os crochê de pano de louça, toalha de rosto com linha fina. Então, cada um usa o que gosta e o que pode, né? E eu, há muito tempo que eu tô já nessa área. Só que ainda hoje, com tudo, em torno de uns 10, 12 anos que eu tô nessa área, às vezes tem que desmanchar uma barra de calça, um crochê, um tricô, e não adianta. Minhas roupas de cama também sou eu que faço, minhas fronhas, meus lençol. Pra que eu vou comprar se eu quero um lençol só do meu tipo? Eu vou comprar um lençol que eu gosto do tecido, que eu faço do jeito que eu quero para mim usar. Eu uso só lençol de baixo, ou só uso lençol de cima, as fronhas do jeito que eu quiser, pro tamanho do meu travesseiro e pronto. Você vai nas lojas hoje em dia, você compra essas coisas, é tudo descartável. Principalmente roupa de cama. Tipo, alguns tecidos ali é descartável. Usa um mês, dois, não tem mais. Então, você vai lá comprar um Oxford e faz uma coxa. Compra um tecido para lençol, você faz um jogo de lençol. Dá uma mãozinha de obra, mas vale a pena. Quanto tempo te dura um jogo de lençol? Dura em torno de 4, 5 anos. Então, se você gastar R$ 100 para fazer um jogo de lençol bem feito, quanto tempo você vai ter um jogo de lençol bem feito? Tempo de você gastar 200, 300 num jogo de lençol bom, você gasta 200 e pouco nos tecidos para fazer 2, 3 jogos para você usar durante 4, 5 anos. Pronto. E é assim. Então, os meus vídeos vai ser baseado nisso,